Olá, olá, queridíssimo estudante, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula do nosso Clube dos Estudos das Representações Culturais. E esta é uma aula especial, é uma aula maravilhosa, é uma aula... Assim, na verdade, antes de iniciar a aula, antes de iniciar todo o processo, antes de iniciar, inclusive, a nossa apresentação, eu vou falar para vocês que esta é uma aula que ela se divide em 3 momentos. Então, 3 momentos, não todos hoje. Ou pode ser hoje, vai que você queira maratonar. Deixa eu explicar. Esta aula ela é um especial sobre cinema brasileiro, a história do cinema no Brasil, então a gente vai dividi-la em 3 momentos. Temos 3 vídeos, né? São 3 aulas de meia hora, então você, como sempre, pode estar pausando a aula a hora que você quiser, o momento que você quiser, para rever algum momento, para revisitar alguma situação, alguma explicação que não ficou muito clara, alguma coisa, algum ponto. Mas a ideia é que a gente comece a falar agora, tem um segundo momento no outro vídeo e um terceiro vídeo no outro momento. Você pode assistir tudo maratonando em 1h30 de aula, espetacular, sensacional, comigo aqui com vocês, né? Ou pode vê-las passo a passo. Eu recomendo que vocês assistam, né? Pausada, estuda, reflita, pesquisa ver se as informações que estou passando para vocês aqui são coerentes, são corretas. É sempre importante isso. Você vai falar mentira para mim, professor Mauro? Não, mas a ideia é pesquisar, né? A ideia é essa. Então, dito isto, quem sou eu? Professor Mauro Marcel, um homem de 1,84 m de altura, na minha descrição. Tenho barba, óculos, deixa eu ver cabelo. O meu cabelo está um pouco bagunçado, porque esqueci de passar pro cabeleireiro, mas assim, não tem nem cabelo muito, mas é isso aí, certo? Vou acompanhado hoje delas, a Elisângela e a Natália. Um prazer estar com vocês aqui hoje, Natália, Elisângela. É isto. E olha, meu sinal é esse aqui, é o meu dedinho indo para mim, pela minha testa, tá certo? É isto. Vamos lá. As referências da aula de hoje, né? As orientações da aula. Nós somos o Clube de Estudo das Representações Culturais. Olha, conforme eu disse, Cinema do Brasil, parte 1. Professor Mauro Marcel, aprofundamento, hashtag, se liga na mídia. A unidade curricular é a segunda, muito além das palavras. O componente é este, é o Clube dos Estudos das Representações Culturais. Não está sozinho, está acompanhado dos outros 3 componentes. Crítica e literatura em ação, luta com prática corporal e a estética do corpo, tá bom? Eixos estruturantes desta aula, investigação científica, porque a ideia é que a gente investigue muito sobre como foi o cinema ao longo da história e processos criativos. A ideia é que vocês façam uma mostra de cinema na escola para a primeira série. Falaremos sobre isso ao longo dessas demais aulas. O objetivo da aula, apresentar o cinema brasileiro e sua importância como representatividade das identidades nacionais. Já começa a aula aqui. Identidades nacionais. Isso é importante, porque o Brasil ele é plural e o mundo é plural. É legal quando eu vou falar de pluralidade, a gente aqui é de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo, a gente usa a cidade de São Paulo como exemplo, porque você tem alguém aqui do centro de São Paulo com sotaque, alguém da zona sul de São Paulo com outro sotaque, o cara da zona leste com outro sotaque, o cara da periferia com outro sotaque, esse sotaque se encontra, porque o sotaque não é que é a única demonstração de cultura de uma pessoa, mas ela é uma espécie de cartão de visita, né? Você ouve a voz da pessoa, escuta o que a pessoa diz, você fala, nossa, essa pessoa é de tal lugar, né? Aí você, claro, se aprofunda na cultura, né? Tudo aquilo, mas aí você pensa, puxa vida, o Brasil é plural, São Paulo, o seu bairro é plural, né? Às vezes as casas, dentro das casas das pessoas, tem diversas culturas ali, porque, sei lá, o marido, a esposa, o filho, cada um vai recebendo uma influência. Então, é isso, tá certo? As identidades nacionais. Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. É isso, vamos lá? Indo nesse sentido, por quê? Porque nós estamos num momento de pensar cinema ao longo do mundo. Porque a primeira aula foi essa aqui, olha só. Na aula 1, falamos sobre cinemas nacionais. A ideia é que pensemos que cada cinema tem que retratar, de certa forma, a cultura de seu povo ou retratado a partir do ponto de vista de alguém. Então temos que notar isso. Quem está fazendo o cinema? Quem está refletindo sobre isso? Tá certo? É um filme do Brasil feito no Brasil ou é um filme no Brasil feito por alguém de fora? Ou é um filme de fora pensando o Brasil? Tem que ter tudo isso. Parece complexo, mas assim, quando você estiver vendo o filme, e esse filme tiver uma carga muito grande de apresentação cultural, de identidade étnica, pensa, quem está falando sobre aquilo, tá bom?
De quem é o lugar de fala? Todo mundo. Eu tenho uma citação muito legal do livro da Djamila Ribeiro, do livro Lugar de Fala, que ela diz uma coisa muito importante. Então, todo mundo pode falar o que quiser, mas desde que a partir do seu próprio ponto de vista, não se apropriando da fala do outro. E isso é importantíssimo. Tá certo? Vamos lá. Esse foi Cinemas Nacionais. E na aula 2, uma aula em que eu chamei o meu amigo, o professor Mauro Farias, do outro componente deste aprofundamento também, para falar sobre África no cinema. E aí foi isso que eu falei para vocês, África no cinema. O cinema, quando a gente pensa em cinema africano, a gente pensa, puxa vida, Rei Leão, Pantera Negra, mas espera aí, tudo bem, é legal, tem que ter mesmo. Mas e o cinema feito na África por africanos? Então, é interessante, assistir Diamante de Sangue, assistir Hotel Ruanda, pô, legal. Mas a gente assistiu filmes africanos feitos por africanos? E, por falar nisso, vou abrir um parênteses maravilhoso nessa aula, porque está no ar, lá no YouTube, o canal da Pauta Antirracista, que é um canal com várias aulas que tem esse componente, né? Porque nós temos uma pauta antirracista aqui na aula. Tá até aqui, olha só que linda, CVSP na educação antirracista. E tem aulas minhas lá, e uma das aulas que eu tenho orgulho de estar lá é esta, África no cinema. Se você não viu, vai lá e veja, tá certo? Você não sabe? O Centro de Mídias tem um canal na internet, claro, na YouTube, na internet é muito vago, né? No YouTube. E no YouTube tem lá as páginas, né? Os canaizinhos divididos lá das séries, né? Projetos. Tem um projeto meu lá, por exemplo, que é dos livros de vestibular. E esse aqui é interessante, que são as aulas que tem, em certa medida, a temática antirracista. Tá certo? Então, esta aula está lá. Então, hoje, vamos lá. Cinema no Brasil. Vocês aqui, ó. Tô falando com vocês aqui. Parte 1. Pensar o cinema brasileiro, eu já falei que vamos falar com muita calma, vamos falar com muita tranquilidade para não atropelar. Pensar o cinema brasileiro, a gente tem que pensar algumas coisas que eu vou começar a pensar aqui como prólogo, mas eu vou aprofundar ao longo da minha fala, que vai ser uma fala longa, uma fala de 3 aulas. Por exemplo, você não pode ignorar a presença do cinema norte-americano aqui no Brasil. Então, por vezes, o cinema brasileiro passa como cinema estrangeiro. Por quê? Porque o cinema americano, ele é tão ostensivo que tem gente que nunca parou para ver um filme nacional. E pior, falam mal do conteúdo nacional sem conhecer nada da identidade. Ou apenas por ver filmes, sei lá, de qualidade duvidosa. Pensando que os filmes brasileiros não têm qualidade porque simplesmente não são populares. Ou são ruins justamente por serem populares. Então, temos que debater profundamente isso aí. Só para poder já deixar uma pulguinha atrás da sua orelhinha, querido, é assim. O segundo filme não americano mais visto no mundo, o segundo filme não norte-americano mais visto no mundo, é um filme brasileiro. Sabia disso? É o Cidade de Deus. É um filme que, assim... Gente, Oscar não quer dizer qualidade, Globo de Ouro, Grammy, Emmy, esse tipo de coisa não quer dizer qualidade de filme, não. Quer dizer que o filme tem uma propaganda muito bem feita, tá bom? Acho que vocês viram isso ao longo da nossa travessia aqui desse aprofundamento, desse componente. O Cidade de Deus é uma aula de cinema, é um filme que enche de orgulho. Ele é um filme muito melhor do que a maioria dos filmes norte-americanos, ingleses, franceses que eu já vi na minha vida. Então, assim, tá no meu top 5 fácil. E é um filme brasileiro. Para falar sobre as temáticas, vamos falar aqui ao longo desse aprofundamento, tá certo? Mas outro tema, por exemplo, que a gente tem que falar, a identidade nacional. Qual é o objetivo, qual é a função do cinema em retratar a identidade? Outro ponto, os curtas-metragens. Outro ponto, financiamento. Mas tem um ponto que a gente tem que pensar. Nós somos frutos do processo histórico. O processo histórico está agindo em nós. Então, é preciso pensar muito bem o cinema nacional, relacionando ele com o que era feito ao longo da história do nosso Brasil. Por exemplo, você pensar que o cinema surgiu enquanto o Brasil estava surgindo enquanto república.
né? Pensar que, sei lá, nós tivemos uma fase do Estado Novo e tinha cinema acontecendo. Você pensar que tem uma fase de ditadura militar, e o cinema estava acontecendo. Você pensar que tem uma fase de redemocratização, o cinema estava acontecendo. Se você não sabe nada do que eu estou falando, então, tem que estudar história também. Porque não dá para estudar um elemento da história, o cinema, sem relacioná-lo com o que estava acontecendo, quem controlava o dinheiro. Porque uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, e parece que eu estou falando assuntos aleatórios, mas não, estamos só falando de cinema. Porque cinema custa caro. Custa caro, fazer bem feito custa caro. Às vezes dá para fazer uma obra de arte ou outra sem tanto dinheiro, sem tantos recursos. Mas, de qualquer maneira, tem que ter um local para exibir, tem que ter gente fazendo o marketing, vendendo a ideia. O filme não vai chegar até você, espectador, ou até mim, espectador, assim, do nada. Então, temos que pensar política, inclusive políticas públicas. Por que é política? Política eu gosto de citar o Clóvis de Barros, que ele falou isso de algum lugar, mas eu vou citar ele que eu ouvi dele, a voz dele, Clóvis de Barros. Ele falou o seguinte, que a política é a organização da escassez. É a maneira que a gente acha para gerenciar a escassez. Porque num universo que tem abundância de tudo, não precisa de política, porque você tem frutas, você tem trigo, pão, você tem piscinas, oásis. No oásis você não precisa administrar nada, porque você estende a mão ali e pega alguma coisa, estende a mão acolá e pega alguma coisa. Porém, no mundo real, você tem que decidir entre colocar dinheiro em educação, em saúde, em segurança, e tirar um pouquinho da educação para colocar no cinema, porque é um filme educativo. Ou tirar um pouco da segurança para colocar na educação, porque, sei lá, a violência não está tão grande ou está tão grande. Ou seja, administrar a escassez. Então a gente tem que pensar assim, puxa vida, qual é o papel também do Estado no financiamento de cinema? Então, todos esses são temas importantes. Inclusive, um último tema antes de eu ir para a história do cinema brasileiro em si, é pensar a indústria cinematográfica, que não há no Brasil. Uma indústria cinematográfica. Existe indústria cinematográfica nos Estados Unidos, porque lá é filme feito assim, como fábrica, com processo de linha de montagem, né? Você tem lá atores que só fazem certos tipos de filme, você tem lá diretores que são contratados de acordo com sua personalidade, universidades que produzem para o mercado industrial, mercado de trabalho. Na Índia também tem um mercado, tem uma indústria cinematográfica na Índia. Na Nigéria também tem Hollywood, Nollywood, Bollywood. No Brasil nós temos cinema sendo feito. Muitos filmes sendo feitos sim, mas não de forma industrial. Isso é um problema? Não é um problema? O fato de você ter um cinema industrial não gera muita coisa ruim, não é agressivo para nós aqui enquanto Brasil? Ou o fato de você ter tantos filmes, tantos filmes, a quantidade gera a qualidade? São debates, tá bom? Então, vou falar com você agora na tela aqui, vamos lá. O cinema brasileiro, me acompanhe essa leitura que ela é importante. O cinema brasileiro existe como exibição e entretenimento desde julho de 1896 e como realização e expressão desde 1897. Me acompanha aqui, eu estou querendo dizer que para exibir um filme começou em 1896. Produzir, realizar em 1897, tá? Então, ou seja, o cinema brasileiro já é bem antigo. Embora nunca tenha chegado a se estruturar plenamente como indústria, que eu acabei de falar, o cinema brasileiro, em seus mais de 120 anos de história, teve momentos de grande repercussão internacional, como na época do Cinema Novo, e de crescimento do mercado interno, como no período da Embrafilme. Na primeira década do século XXI, a atividade cinematográfica no Brasil envolveu pouco mais de 2.000 salas, que venderam uma média de 100 milhões de ingressos anuais, dos quais entre 15% e 20% foram para filmes brasileiros. A produção... Peraí, esse número é importante. 15% e 20% foram para filmes brasileiros. A produção nacional tem mantido uma média de 90 a 100 filmes de longa-metragem por ano, sendo que nem todos conseguem lançamento comercial. Gente,
só nesse trecho, eu já tenho muito o que debater com vocês. Aqui, né? Maravilhoso. Eu tenho muito o que debater com vocês só nesse trecho. Por exemplo, o fato de falar que nem todo filme consegue lançamento comercial. Isso é um problema. Porque é algo a ser debatido. Por que, que o filme não consegue lançamento comercial? Porque não há salas disponíveis. Um dos problemas, não é só isso. Mas o grande... De cada 100 salas de cinema, sei lá, você tem lá 30 com filmes da Marvel, 20 com filmes, sei lá, da Disney, mas outros 30 com filmes americanos em geral. Uns 10, já pode ser dos 100, né? 10 com filmes... Ou seja, você tem lá umas 3, 4 salas de cada 100 que podem ter filmes brasileiros. Aí você pensa assim, puxa vida, mas se as pessoas fossem assistir... Eles colocariam o filme, mas se não colocarem o filme, como as pessoas vão assistir? Teve uma época do cinema nacional em que as pessoas pensaram assim, vamos reservar mercado. De cada 100 salas, 20, 30, sei lá, um número, estou chutando um número, tem que passar filme brasileiro. O que foi um problema, porque se o cara tem um comércio, o cinema é um comércio, tem uma sala de cinema lá, e ninguém vai assistir ao filme, por que eu vou colocar o filme? Se eu tenho, sei lá, um produto que ninguém compra, por que eu sou obrigado a vender esse produto? Então, filmes de de qualidade duvidosa foram colocados no mercado. Então, a gente tem uma época muito complicada do cinema nacional. Inclusive, muitas pessoas têm esse estereótipo do cinema nacional ainda. Filmes com muita nudez, filmes com muito palavrão, filmes com temas chulos, né? Filmes complicados. Porém, é importante notar que, olha só, 15, 20% hoje do cinema assistido nas salas de cinema, são filmes nacionais. É um número bacana. Podia ser mais, né? Mas é questão da gente descobrir filme, descobrir gosto, o filme fazer parte do que é a gente, criar uma cultura de assistir filme nacional. E os filmes têm que ser melhores. Sim, são bons, excelentes, muito filme bom, mas tem que ser melhores, tem que ser populares, tem que ser acessíveis. Tem inclusive uma lei, vamos falar dessa lei mais para frente, que obriga as escolas a passar cinema nacional. Obriga no sentido de que, olha, toda lei é uma obrigatoriedade, né? Mas assim, os filmes são tão legais que, puxa, na escola a gente é obrigado a ensinar língua portuguesa, matemática, filme nacional também. E tem filme muito bacana. Vamos para a história? Tá cá. Tá aqui, né? Segundo o crítico e historiador Jean-Claude Bernardet é maravilhoso. Estuda ele para entender um pouquinho do cinema nacional. Ele fala assim, não é possível, vou até grifar, não é possível entender qualquer coisa que seja o cinema brasileiro se não tiver em mente a presença maciça e agressiva no mercado interno do filme estrangeiro. Ou seja, presença maciça e agressiva no mercado interno do filme estrangeiro. Então, para o Jean-Claude Bernardet, ele fala, olha, para você entender o cinema nacional, tem que entender que existe um filme estrangeiro aqui, ó, agressivo e maciçamente infiltrado, vou falar um termo até pesado, meio que corrompendo o cinema nacional, invadindo, né? Tanto que quando você pensa em cinema, você não vai pensar, sei lá, no Terra em Transe, você não vai pensar no Deus, o Diabo na Terra do Sol, você não vai pensar no Candidato Honesto, não vai pensar, sei lá, no Morte e Vida Severina. Quando você pensa em cinema brasileiro, você não vai pensar no Alto da Compadecida. Quando você pensa em cinema, você pensa em filmes americanos. E nos Estados Unidos, abre um parênteses, rapidão, tem até o debate. Quando o jovem pensa em cinema, ele não pensa em filmes clássicos, como os que eu passei para vocês aqui. Eles pensam em filmes, sei lá, envolvendo herói, explosão, mas aí é outro papo, né? Como começou tudo? O início. De 1897 a 1907. É uma época que a gente trata como início. A primeira exibição de cinema no Brasil aconteceu em 8 de julho de 1897. A data histórica, né? 8 de julho de 1897. Nasceu. O cinema nacional foi parido. No Rio de Janeiro, por iniciativa do exibidor itinerante belga Henri, ele é belga, né? Então é Henri Pallier. Naquela noite, numa sala alugada do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor, foram projetados 8 filmetes de cerca de 1 minuto cada, com interrupções entre eles e retratando apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades da Europa. Só a elite carioca participou desse fato histórico para o Brasil, pois os ingressos não eram baratos.
Um ano depois, já existia no Rio uma sala fixa de cinema, o Salão de Novidades Paris, de Pascoal Segreto. Aí eu tenho que falar um negócio para vocês que é bem legal, que é assim, sabe quando você vai à sala de cinema? Você vai no cinema, tipo, você não foi? Vá, tá? É uma experiência muito bacana, vá até a sala de cinema. Uma das coisas que eu acho muito ruim é quando eu estou na sala de cinema, quando tem oportunidade de ir, e tem alguém falando do meu lado, tal, atrapalhando, incomodando, eu fico com raiva, que chato, eu quero ver o filme. Nota que está aqui. Foram projetados 8 filmetes, cerca de 1 minuto, com interrupções. Por que interrupções? Com certeza, as pessoas nunca tinham visto aquilo. Então imagina, pra você ter uma ideia, tem uma história do cinema lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no início do cinema, acho que não foi Estados Unidos não, mas que seja, Estados Unidos, vou colocar Estados Unidos. A história é boa. Que o pessoal colocou a projeção do filme e no filme tinha um trem passando. As pessoas saíram correndo, pensando que aquele trem de alguma maneira ia atropelá-los, estava na parede e atropelá-las. Porque hoje você está acostumado, eu estou falando com você aqui, você não acha que eu estou na tua casa, você não acha que eu estou dentro desse quadrado, você sabe disso, que é uma imagem projetada, tecnologia, satélite. Mas estamos falando de 1896, as pessoas não estavam acostumadas nem com fotografia. Aí elas começaram a ver as fotos se mexendo, se mexendo. Então, 8 filmetes numa sala de cinema, na Rua do Ouvidor, passando o filme. As pessoas levantavam, o cinema mudo. Com certeza as pessoas iam até a parede, para a tela, né, mexer na tela. As pessoas gritavam, iam para a máquina, para o cinematógrafo, iam mexer em alguma coisa. Eu imagino a cabeça das pessoas que viram o filme pela primeira vez, depois de adultos, nunca viram nada parecido, nunca viram imagem em movimento, pensando que as pessoas estavam lá de fato. Então, o cinema nacional começou assim, primeiro como um belga chamado, tá, cadê o nome dele? Está na tela aqui, ó. O belga chamado Henri Pallier. O Henri Pallier trouxe os 8 filmetes e projetou. E era uma coisa que era cara, porque é uma novidade. Imagina trazer cinematógrafo, aparelhagem, tela, tudo escuro, tem que ser tudo escuro, tal, para poder colocar aquilo ali. Então, só quem assistiu foram alguns membros da elite. O cinema, ele é uma experiência coletiva, muitas pessoas participando do filme, assistindo o filme, e o cinema era mudo. A graça do cinema era você ver imagens em movimentos. Não tinha história. Então, as primeiras imagens do cinema no Brasil foram cenas do cotidiano. Foram pessoas para lá e para cá. Era como se você estivesse vendo a vida privada das pessoas. Que era graça isso mesmo, né? Você colocava lá uma câmera e via o movimento. Igual, o primeiro filme que eu passei para vocês aqui era isso, né? O primeiro filme assim, registrado, que é a saída da fábrica dos irmãos Lumière. Era o quê? Você tinha lá pessoas saindo da fábrica. O grande lance ali é que tinha muita gente andando, muito movimento. Isso é bacana. Então, é isso. O cinema nacional surgiu assim. Depois de um ano, já tinha gente produzindo esse tipo de aparelho aqui, né? Porque viram que dava lucro, porque o ingresso era caro e já tinha gente que falava, puxa vida, se as pessoas pagam para ver isso, vamos importar. Naquela época, para cruzar a Europa, né, para cá, demorava, para o Brasil, demorava cerca de 30 dias, 28 dias em média, 30 dias. Então, você pensar que as pessoas notarem que era um mercado legal, né, você vai lá, comprava tal, o aparelho, a tecnologia, aprendia como fazer, aí vinha, trazia os filmes já feitos, depois começaram a fazer os filmes aqui. Pensar que foi um ano, desde a primeira exibição até começar a fazer, foi pouco. E notem, nessa época, Rio de Janeiro era a capital da República, lembra, associa sempre com a história da Malidian, 1896, 1907. Nós estávamos na República das Espadas, indo para a República do Café com Leite, aquilo tudo. Então, nota como a gente tem um certo ar de, olha, o Brasil tem que dar certo, república, monarquia, aquela ideia de velhice que a ideia de monarquia traz para a gente, coisa ultrapassada. É um pensamento que às vezes é preconceituoso, às vezes não é, temos que estudar mais a fundo, mas a ideia é que, olha, queremos um Brasil novo, então trazer cinema, tecnologia é uma coisa nova. Então, pensar nisso. Entre 1907 e 1910, na tela. Estruturação do mercado exibidor. A estruturação do mercado exibidor de cinema no país aconteceu entre 1907 e 1910, quando o fornecimento de energia elétrica no Rio e São Paulo passa a ser mais confiável. Fornecimento de energia elétrica confiável. A inauguração da usina de Ribeirão das Lages.
Em 1908, já havia 20 salas de cinema no Rio, boa parte delas com suas próprias equipes de filmagem. Isso aqui é outra coisa importante também. As próprias equipes de filmagem. Eu vou falar sobre isso também. Elas exibiam filmes de ficção das companhias Pathé e Gaumont, da França, Nordisk, Dinamarca, Cine, da Itália, Bioscope, Alemanha, Edison, Vitagraph e Biograph, americana, complementados por naturais documentários realizados na cidade poucos dias antes, como a chegada do Dr. Campos Salles de Buenos Aires, a parada de 15 de novembro, ou Fluminense e Botafogo. Vamos lá. Do que eu falei sobre isso aí, que é importante a gente notar. Primeiro, fornecimento de energia elétrica confiável. Fornecer energia elétrica de forma confiável é importante. Assim, eu lembro quando... Hoje, dificilmente a energia cai, né, nos grandes centros, tá? É complicado. Quando cai, a gente fica preocupado. Mas eu lembro que, puxa vida, na minha infância, a coisa mais comum era a energia elétrica. Acabar a luz. Acabou a luz. Aí, daqui a meia hora, no dia seguinte voltava, né? Tinha sempre um pacotinho de vela perto de casa, né, para poder... assim. Hoje é um pouquinho mais confiável. Para que a gente tenha cinema, é necessário energia elétrica. Imagina você sair de casa... E, sei lá, a meia hora de casa, chegar no local tudo escuro e acabar a luz no meio de um filme sem saber que hora volta. Porque se na minha infância demorava meia hora, uma hora para voltar a luz, no início do serviço de energia elétrica, a gente tem que pensar nisso. A luz não voltava. Então, eu quero meu dinheiro de volta. Mas você assistiu metade do filme. Então eu quero metade do dinheiro. Então, peraí, quem pagou? Então... O debate era esse. Tem tecnologia, ele é confiável? Então, é isso. Outra coisa é isso aqui, olha só. As próprias equipes de filmagem. O que é isso? É o fato de o cinema brasileiro, ele não, os exibidores, a sala de cinema, o local, sei lá, o Cinemark da época lá, o local lá, eles faziam os próprios filmes. Porque eles... tinham os aparelhos de filmagem, eles iam lá, gravavam alguma coisa, sei lá, o presidente Campos Salles chegou, olha, ia lá, gravava um jogo de futebol, um trecho de jogo de futebol, tudo mudo, cinema mudo. E aí eles pegavam e faziam o quê? Eles faziam a exibição nas próprias salas, então eles produziam e exibiam, tá? E também filmes comprados de outros lugares. Então, olha só, é assim que surgiu o cinema nacional, brigando com a energia elétrica, produzindo os próprios filmes, e uma hora ou outra construindo histórias. Mas, em geral, bastava para a pessoa da época estar dentro de uma sala de cinema vendo imagens em movimento. Porque é aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho. Volta naquelas aulas. Volta lá. No começo, a grande magia era você ver imagem em movimento. Hoje a gente está tão acostumado com isso aqui acontecendo. Eu estou quase, assim... tá muito bacana. Eu estou com câmera aqui, estou com câmera ali, olha só, aqui. Olha só, aqui, aqui. Estou falando com você aqui, falando para lá, e você está acostumado com isso. Porque a tecnologia avançou. Agora, em 1907, bastava a pessoa sentar no local e ver as coisas se mexendo, que estava ótimo. Mas está querendo diminuir as... Não, gente, porque imagina hoje você, se você pudesse ter a oportunidade de assistir presencialmente um holograma assim do seu lado, falar com um holograma. Mas ele não ia falar, ele só ia ficar em pé assim do seu lado, o holograma. Eu pagaria só para isso. Daqui a 300 anos, o holograma está passeando pelas pessoas. As pessoas pagavam só para ficar olhando o holograma? Eu pagaria. Ou seja, as pessoas pagavam só para ficar vendo uma imagem em movimento? Pagavam. Depois as histórias foram ficando... Claro, com o avanço tecnológico e com o avanço das histórias, a exigência passou a ser maior. Então, olha só. Estamos aqui. O que eu falei com vocês hoje? Hoje eu falei sobre os problemas que há os debates, problemas não, né? Os debates que envolvem a produção cinematográfica. Falei sobre o que vamos falar ao longo das próximas aulas. Lembrei para vocês que tem um canal da pauta antirracista, para vocês acompanharem aqui no YouTube. Vamos lá, por favor. Se vocês estiverem pelo repositório, procurem os IDs das aulas, tá bom? Mas no YouTube, se você está acompanhando, você consegue ver esse canal. Tá? Vamos lá, falei sobre o início lá em 1896 e falei sobre os primeiros exibidores. Na próxima aula vamos partir daqui, desse slide sensacional, e vamos adiante. Eu sempre termino a aula recomendando um filme. Hoje eu vou recomendar para vocês Cidade de Deus, que eu falei, assistam, é bem bacana. É um filme que ele, bom, é pesado,
mas ele é necessário para qualquer amante de cinema e qualquer pessoa que admira um pouquinho só que seja a história do Brasil. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu. Não esquece de avaliar a nossa aula. Avaliar a aula, diga o que você achou. Né? Tá na tela o QR Code, o link, diga o que você achou. Abraço, tchau, tchau. Valeu.